Olá pessoal, eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos assuntos do universo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho, também deixe seus likes, comentários e fique à vontade para se inscrever em nossas redes sociais. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito atual que mistura o vício em bets e a justiça do trabalho. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como nós antecipamos na chamada, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que envolve a justiça do trabalho e os problemas relacionados a pessoas viciadas em bets, em jogos online, esses jogos de apostas virtuais e inclusive já existe uma CID, uma doença relacionada pelo Ministério da Saúde chamada ludopatia. Então as pessoas que têm um vício em jogos hoje já tem uma CID específica que é considerada ludopatia. Então, em certas ocasiões, essa pessoa ela é diagnosticada com uma doença que tem reflexos em várias searas e que tem também gerado um impacto considerável na justiça do trabalho. E eu explico. Isso acontece porque, em certas situações, a pessoa ela está num grau tão elevado do vício nesses jogos que ela acaba realizando atividades que se tornam incompatíveis com a atividade laborativa. Então, aqui pegando um caso de exemplo para poder explicar a vocês, nós temos um caso que ficou famoso relacionado a uma grande empresa da área de comércio, que é o Magazine Luiza, em que um funcionário ele foi até a tesouraria da empresa, ele tinha acesso a essa parte da empresa, da tesouraria, e conseguiu pegar, furtou aproximadamente 55 mil reais para poder fazer jogos. E a empresa, tomando conhecimento disso, demitiu esse funcionário por justa causa. E aí, em decorrência dessa situação, o empregado entrou na justiça contra o Magazine Luiza, dizendo que ele não poderia ser mandado embora porque ele está enfrentando uma doença e que essa doença ele não poderia controlar suas atitudes e por isso não seria justa causa. E aí, um estudo feito pelo site Jota trouxe uma pesquisa muito interessante que eu queria aqui debater com vocês também, relacionada a essa questão de que já foram detectados na Justiça do Trabalho 8 casos relacionados à situação da ludopatia e a questão da justa causa no ambiente de trabalho. E o que se chegou à conclusão é de que em 6 casos a justa causa foi mantida e em 2 casos a justa causa foi revertida, exatamente porque não se demonstrou claramente o vício nos jogos e o impacto disso perante o ambiente de trabalho. É sempre muito delicado esse assunto, né? Porque o fato é que o empregador ele não pode fugir das regras da justa causa. A gente já mencionou em vídeos anteriores sobre os requisitos para a caracterização da justa causa, são aquelas 4 regrinhas, né? Eu tenho que ter a justa causa prevista em lei, então eu tenho que ter uma tipicidade, eu tenho que ter um fato grave o suficiente, a imediatidade da medida, a ausência de dupla punição pelo mesmo fato. Então, quando o empregador ele vai tomar essa medida de demitir o empregado por justa causa em decorrência de uma situação relacionada ao vício no jogo, ele tem que ter um arcabouço probatório bem claro, demonstrando que esse fato gerou uma perturbação no ambiente de trabalho, um prejuízo laboral, para que fundamente a necessidade da justa causa. Então, em 6 casos isso ficou demonstrado, em situações das mais variadas ocorrências. Então a gente tem casos, tanto esse do Magazine Luiza que eu comentei, como em outras situações espalhadas pelo Brasil todo, em que o cidadão, empregado da empresa, ele ao invés de trabalhar efetivamente, ele ficava lá nos joguinhos, no celular, apostando, fazendo jogos. Inclusive, em alguns dos casos relacionados e mencionados nessa pesquisa do Jota, foi dito que até esse empregado forçava outros colegas de profissão a emprestar dinheiro para esse empregado para que ele pudesse alimentar esse vício. Então ele causava ali uma comoção dentro da própria estrutura da empresa onde ele trabalhava. E em 2 casos ficou claro aí que não se tratava, né, de uma situação que geraria a necessidade de uma justa causa, ocasião em que o judiciário determinou o afastamento da justa causa e em alguns casos
até mesmo em situações relacionadas a uma demissão sem uma justificativa e por um ato discriminatório, inclusive o judiciário determinava que esse empregado fosse reabilitado à empresa, readmitido na empresa. A gente sabe que nós temos uma lei própria que regulamenta isso, que diz que quando há uma demissão por ato discriminatório, o empregado ele deve ser recolocado na sua função e ainda deve ser indenizado na dobra dos 12 pagamentos de salário que ele teria jus. Então, toda essa situação, quando acontece, faz com que o empregado tenha direito a ser ressarcido por esses danos que ele tenha sofrido. Então, o objetivo do nosso vídeo aqui é dizer que há uma situação bem clara ocorrendo hoje, há sim um momento delicado em que as pessoas estão correndo aí riscos relacionados a esse vício nessas bets, que inclusive já tem a CID específica do Ministério da Saúde, e que isso vai sim ter impacto dentro do ambiente de trabalho e cabe ao empregado tomar cuidado para que não realize esse tipo de medida dentro da empresa e a empresa, observando que o empregador realizou esse tipo de situação, que ele busque documentos para provar que realmente aquele empregado estava realizando esse tipo de situação dentro da empresa e gerando com isso uma concorrência desleal com o trabalho e fazendo com que haja um prejuízo e um enriquecimento sem causa do empregado. Então isso tem que ser visto com muito cuidado, porque se realmente for considerado que aquela pessoa estava num momento de vulnerabilidade, de uma doença psicológica em decorrência disso, obviamente que ele não pode, em tese, ser mandado embora e sim deve ser feito aí o que? O encaminhamento desse empregado para um tratamento médico, para um acompanhamento médico, porque senão a empresa pode sim ter algum problema relacionado a isso e obviamente deve ser sempre pesquisado, consultado um médico especialista para verificar se realmente aquele empregado estava realizando isso por um vício ou por uma doença realmente relacionada à ludopatia. Então esse foi o nosso tema de hoje. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link com essa pesquisa feita pelo Jota para que vocês possam ler. É um trabalho bem interessante relacionado ao tema. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo.